Olá! O programa Opinião desta noite traz o promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme Sá Meneguim. Fique ligado, o Opinião está só começando. Na próxima segunda-feira, dia 5 de novembro, completam-se 3 anos do maior desastre ambiental já registrado no Brasil, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Foram 19 mortes, milhões de toneladas de resíduos de mineração lançados no meio ambiente e centenas de pessoas com um futuro incerto. Nesses 3 anos do maior desastre vivido em nossa região, recebemos hoje, aqui nos estúdios do programa Opinião, o promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme Sá Meneguim. Promotor, boa noite. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco na Top Cultura. Boa noite, Alan. Para mim é uma satisfação poder contribuir com a Top Cultura, até mesmo porque sou natural de Ouro Preto e para mim além de ser importante transmitir informação, também voltar à minha cidade natal. E você de casa pode participar conosco, mandar a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o promotor Guilherme Meneguim. O telefone da nossa produção é o 3559-3903, este número que está aparecendo aqui no nosso vídeo. Se preferir, mande também a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é o 98879-4985. No último bloco, a gente responde a sua dúvida. Promotor, estamos aí próximo aos 3 anos da tragédia de Fundão, lá causado pelo rompimento da barragem da Samarco. E o que muito se ouve, muito se alarma lá na região, é sobre o fim do prazo legal desses processos que estão sendo movidos contra a mineradora e seus administradores. A prescrição deste processo seria com os 3 anos completos. Mas foi assinado um termo de ajuste lá no dia 2 de outubro que dá mais tranquilidade para esses moradores atingidos. Queria que o senhor explorasse um pouco para a gente sobre esse termo que foi assinado no dia 2 de outubro. Na verdade, trata-se de um acordo judicial, não é um termo de compromisso, né, que é um ato extrajudicial. Então, nós fizemos um acordo prevendo, né, a obrigação das empresas Samarco, Vale e BHP indenizar as vítimas mediante reparação integral. Isso significa que todos os direitos lesados precisam ser indenizados. Então, danos materiais, lucros cessantes, danos morais, enfim, todos os prejuízos têm que ser indenizados. Independente se o prazo da justiça ultrapassar os 3 anos. Aí vem o outro ponto do acordo, né? O que a gente fixou também nesse acordo aqui uma vez fechado o acordo, isso se transforma num título executivo judicial e agora se interrompe o prazo prescricional. Ou seja, o prazo volta a zero, né? Eu não vou entrar em questões técnicas aqui, porque alguns entendem que o prazo é 3 anos, outros entendem que o prazo é 5, mas o fato é que no dia 5 de novembro de 2018 não vai prescrever o direito das vítimas, isso que é o mais importante, né? Então, foi fixado o direito à indenização, foi fixado a forma de cálculo, né, que tem que se basear no cadastro que está sendo aplicado pela Caritas, que é a assessoria técnica dos atingidos, e além disso, a partir de então, né, a partir do 2 de outubro, é que recomeça o prazo prescricional. Num primeiro momento, as vítimas vão ser orientadas a buscar a negociação extrajudicial, né, com base nesse acordo, e se elas não concordarem, elas vão poder acionar a justiça com um tipo específico de processo, um processo mais rápido, um processo mais eficiente, que tem mais garantias, que é a liquidação em cumprimento de sentença, onde elas vão poder discutir valores e também até a própria caracterização como atingido. Hoje, essas pessoas que estão envolvidas aqui no processo na comarca de Mariana estão todas numa ação coletiva? Sim, nós ajuizamos, né, várias ações, mas a principal ação foi uma ação civil pública que nós ajuizamos no dia 10 de dezembro de 2015, né? Então, desde então, ela está tramitando normalmente. Nessa ação foram garantidos inúmeros direitos dos atingidos, mais de 100 acordos e decisões judiciais garantiram direitos aos atingidos, direito ao auxílio financeiro mensal, direito à casa alugada, direito ao reassentamento, direito à assistência técnica, à indenização, as diretrizes de reassentamento, que foram 78 diretrizes, né, que estabelecem regras que a Fundação Renove e as empresas vão ter que cumprir no momento de executar
os reassentamentos. Então, nesse processo, estão todas as vítimas somente da comarca de Mariana. E quantas pessoas hoje estão dentro dessa ação coletiva? Na verdade, ainda não é possível estipular um volume correto ainda, porque o processo de cadastramento ele ainda está em andamento, né? A gente trabalhava inicialmente com algo em torno de 2.500 pessoas, hoje já chegamos a 3.000 pessoas e provavelmente esse número ainda vai aumentar. Isso ocorre porque, num primeiro momento, quando as empresas queriam elas aplicar o cadastro, elas excluíam várias vítimas do desastre. O que a Caritas faz, elas incluem todas as pessoas que tiveram prejuízos. Então, naturalmente, o número de vítimas aumentou. E hoje ainda tem as pessoas que não são reconhecidas por parte da empresa, dos seus advogados, como pessoas atingidas pelo desastre. Exatamente. As empresas e a Fundação Renova, elas se negam a reconhecer certas pessoas como atingidas, mas o Ministério Público já tomou várias medidas, inclusive o próprio processo de cadastramento está cadastrando essas vítimas que, na visão das empresas, não são atingidos. Mas, se eles não reconhecerem, as provas estão formadas no cadastro e, mediante essa liquidação e cumprimento de sentença, ela vai poder provar que realmente é um atingido e que merece aquele direito que está sendo fixado, como indenização, caso alugado ou reassentamento. E essas pessoas hoje, no geral, elas são em qual segmento da sociedade? Eram prestadores de serviços? Eram visitantes desses distritos que tinham alguma propriedade lá? Quais são as características gerais dessas pessoas que não são reconhecidas? Num contingente de 3.000 pessoas, nós temos situações muito diferentes, pessoas com perfis muito diferentes, pessoas com histórias de vidas muito diferentes. Então, para se ter uma ideia, a pessoa mais pobre dos atingidos e a pessoa mais rica dos atingidos estão no mesmo processo coletivo. Eles têm os mesmos direitos, né? Há um tratamento isonômico entre eles. Então, isso é um primeiro aspecto. Segundo lugar, é que as pessoas que as empresas insistem em não reconhecer como atingidos também são muito diversificadas, né? Mas nós temos, por exemplo, os trabalhadores, né, pessoas que não residiam em Bento Rodrigues ou Paracatu ou nas comunidades rurais atingidas, né, mas que prestavam serviços lá ou tinham uma atividade econômica lá e eles entendem que não são atingidos. Então, nós não concordamos com isso. Por exemplo, você tinha algumas empresas, pequenas empresas nessa região, a pessoa às vezes morava em Mariana e se deslocava todo dia para trabalhar lá. Com a destruição da empresa pela lama, ela perdeu sua fonte de renda. Evidentemente, há um nexo causal entre o dano, né, e o evento, que no caso foi o rompimento da barragem. Então, inegavelmente, eles são atingidos e têm direito à reparação. Se não houver o reconhecimento por parte da empresa, a justiça vai reconhecer. Tá certo, promotor Guilherme. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre esses 3 anos que estão se anunciando do rompimento da barragem de Fundão e a tragédia lá em Bento Rodrigues. A gente volta já já.